o importante é que quem está efetivamente interessado esclareça questões que dizem respeito à nossa atividade profissional e também à legislação que diz respeito a essa mesma atividade. Por isso, este plenário está organizado em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar dos pontos previstos na ordem de trabalho e na segunda parte, quem quiser pode pôr questões. Na segunda parte pode pôr questões, se quiser pô-las de viva voz ou através do chat que aí está. Mas na segunda parte nós vamos dar a voz a quem quiser intervir. Para isso basta clicarem ao fundo onde aparece uma mão que é pedir a palavra. As pessoas que clicarem, nós depois daremos então a palavra a essas pessoas. Mas atenção que só vamos dar a voz no final da apresentação dos pontos que fazem parte desta ordem de trabalhos do plenário. Durante a reunião, quem quiser pode também ir colocando questões, aí onde tem o Q e o A, perguntas e respostas em inglês. Aí nessa parte, onde estão os balões, só colocam perguntas que queiram ver respondidas sobre as matérias que vão ser tratadas ou eventualmente outras. No bate-papo, vamos colocar frases ou expressões mais informais. Tudo que seja para nós podermos depois saber se respondemos ou não a todas as perguntas. Portanto, perguntas que exijam uma resposta no Q e no A. Perguntas e respostas. Tudo que seja mais informal. No chat, também aí só tem um balãozinho que é o bate-papo. Isso pode ser feito ao longo do nosso plenário. Outros dirigentes poderão até ir respondendo às perguntas que forem sendo colocadas, se forem respostas, por exemplo, citação de alguma legislação, algum diploma, pode ser dada a resposta de imediato por outros dirigentes. Se forem questões que exijam um desenvolvimento, então nós depois trataremos aqui no final, na parte de intervenções por parte dos participantes e poderemos até esclarecer e com a pessoa que pôs a questão, ver se já está respondida, se está entendida ou não. Passam neste momento 7 minutos, vamos aguardar mais 3 minutos e então depois avançaremos para o nosso plenário. Neste momento eu vou passar a palavra à Lucinda e à Jacqueline, também para elas nesta abertura do nosso plenário, se quiserem também falar convosco, uma saudação, Jacqueline, e depois então Lucinda, para passarmos de seguida à nossa ordem de trabalhos. Olá, boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui convosco, num formato diferente do que estamos habituados. Fizemos este webinar para ir ao encontro das solicitações dos colegas durante as visitas às escolas. Os colegas querem continuar informados, só que é complicado muitas vezes virmos cá à sede. E é com base nisto e querendo chegar a todos os colegas que hoje estamos aqui neste nosso primeiro webinar e desde já deixamos aqui a nossa promessa que se quiserem mais webinars e podem sugerir os temas que achem convenientes serem tratados desta forma. Passo a palavra aqui à Lucinda. Olá, boa tarde a todas e a todos. Faço minhas as palavras do Francisco e da Jacqueline. Esta foi uma forma que o Sindicato de Professores da Madeira encontrou para responder às várias solicitações e para tratarmos de alguns temas que realmente estão em cima da mesa, nomeadamente esses que estão na ordem de trabalhos. Não quer dizer que não possamos responder a outros, mas neste dia e hoje iremos tratar essencialmente esses. Como disse a Jacqueline, acho que é uma forma de chegarmos aos sócios de outra forma, tal como está a acontecer nas escolas, em que as reuniões atualmente são mais online do que presenciais. Esta poderá ser uma ótima maneira de
chegarmos a todos os sócios e responder e tentarmos refletir em conjunto as várias questões que se põem em cima da mesa. Por isso estamos aqui, esperamos que corra bem. Isto é o nosso primeiro neste formato, estamos aqui um bocadinho ainda a tentar aprender, mas penso que vai correr bem. Francisco? Só pode correr bem porque estamos entre colegas e estamos à vontade para convosco tratar de tudo que neste momento preocupa os colegas nas escolas. Se repararam, o tema deste plenário é precisamente os docentes, as escolas e a pandemia, porque achamos que desta forma nós estamos a abordar aquilo que neste momento é mais importante para os colegas. E passamos então, desde já, ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é o impacto da pandemia no trabalho docente. Em relação a este tema, com certeza que haverá um contributo importante que esperamos que chegue da vossa parte. Podem pôr aí nas perguntas e respostas ou no bate-papo, partilhar connosco situações que se estejam a viver nas vossas escolas. Nós temos visitado muitas escolas, praticamente todas as semanas, nem sempre é possível irmos tantas vezes como queríamos, mas procuramos que pelo menos uma vez por semana tenhamos 2 dirigentes nas escolas. Esta semana será na próxima quinta-feira, iremos para o Conselho de Câmara de Lobos visitar as escolas que for possível. Dizemos que for possível porque a gente às vezes vai com a intenção de visitar muitas, mas depois não é possível, e ainda bem, porque encontramos colegas que querem tirar dúvidas connosco e nós nunca podemos deixar algum colega sem resposta. Por isso, também aqui vos queremos ouvir e podem ir partilhando connosco preocupações daquilo que se vive hoje nas nossas escolas. Neste primeiro ponto, o impacto da pandemia no trabalho docente, não poderia ficar de fora, desde logo, aqui um grupo bastante alargado de colegas, que são os colegas dos grupos de risco. Ora, neste momento, a situação está mais calma, mas no início do ano nós tivemos muita procura em termos de esclarecimento sobre o que aconteceria a estes colegas. Porque é uma situação nova. Nós temos a situação de doença e sabemos qual é o enquadramento da situação de doença. Mas aqui não se trata de uma situação de doença. Aqui trata-se de uma situação especial face a uma ameaça externa que é a pandemia. Então tivemos muitos colegas a nos perguntar, porque durante o período de confinamento houve aqui um cuidado adicional com os grupos de risco e havia a dúvida se haveria ou não algum enquadramento específico para os colegas dos grupos de risco. Em primeiro lugar, nós podemos perguntar quais são estes grupos de risco. É uma questão que muitas vezes nos é colocada e nós temos de saber responder. Em primeiro lugar, os grupos de risco são as pessoas que têm têm 65 anos ou mais. Eu estou a dar-vos a resposta que é a que aparece na página da Direção-Geral de Saúde. Havia colegas que tinham dúvidas, será a partir dos 60? Não, é a partir dos 65 anos de idade. E depois há um conjunto também de doenças que estão integrados neste grupo de risco. Doenças crónicas, como a doença cardíaca, a doença pulmonar, a doença oncológica, hipertensão arterial, diabetes e, eventualmente, outros que não estão aqui especificados podem também ser consideradas doenças de risco. Mas estas estão claramente enunciadas como pertencendo a esta situação concreta. Também os colegas que tenham um sistema imunitário comprometido, como aqueles que estão em tratamentos de quimioterapia, em tratamento de doenças autoimunes, e estão aqui especificadas algumas, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla ou algumas doenças inflamatórias do intestino.
Também os colegas infectados com o vírus da imunodeficiência humana. E, finalmente, eventualmente, os transplantados. Estas são as situações que não deixam qualquer dúvida que são situações pertencentes a grupos de risco. Mas agora a questão, e que tratamento específico têm estes colegas? Colegas, não tendo havido legislação que contemplasse e que salvaguardasse permanentemente estes colegas enquanto perdurar a pandemia, aplica-se aquilo que já existia e que foi clarificado também por nós no e-mail que vos enviamos. Estes colegas apenas têm a sua situação salvaguardada com pagamento de vencimento durante 30 dias. Portanto, há aqui um período de salvaguarda, de proteção. Passados esses 30 dias, há que fazer a escolha. Se a escolha for permanecer em casa, as faltas estão justificadas, mas não há qualquer pagamento de vencimento. E, portanto, é uma situação incomportável para a grande maioria das pessoas que estão nesta situação. Porque nós precisamos de salário e, portanto, isto não é uma solução. Então, não sendo esta a solução, há aqui a obrigação dos colegas voltarem para o seu trabalho. Porque se não o fizerem, como eu disse, as faltas estão justificadas, mas no final do mês não terão qualquer pagamento de salário. Os colegas perguntam, e não há outra situação? Ora, a outra situação tem que ser devidamente validada pelos médicos, é uma situação de atestado. Só por atestado é que as pessoas podem ficar salvaguardadas e receber o seu salário. Mas atenção que isso não pode ser justificado por pertencer apenas a um grupo de risco. Tem de ser efetivamente por padecer de algum problema de saúde que leve ao atestado médico, que leve a que o médico assuma que efetivamente aquele professor não pode trabalhar. Não sendo assim, o professor tem, evidentemente, de se apresentar ao serviço após os 30 dias, se quiser ter direito ao seu salário. Portanto, esta situação é bem clara, não deixa grandes dúvidas. Aqui, a outra questão que se poderá pôr concomitantemente é qual é o regime de proteção na doença. Ora, é o geral, como nós já sabemos, se o colega tiver a ADSE, aqui tem os primeiros 3 dias, como já sabemos, sem salário, tem depois até ao 30º dia com um corte de 10% e a partir do 31º dia não tem qualquer corte. O regime da segurança social é bem mais penalizador, tem cortes progressivos ao longo do tempo e prolonga-se esse corte bem para além dos 30 dias. Mas o melhor é consultar o mail que nós enviamos então, onde estão lá especificados quais são os cortes em quem está no sistema da segurança social. O que fique claro agora é isto: 30 dias salvaguarda, após isso, para receber o salário só com atestado médico, se a situação se justificar. Porque se não se justificar a situação, o colega já sabe que não tem direito ao pagamento de qualquer vencimento no final do mês. Se houver dúvidas quanto a isto, podem, entretanto, também deixá-las no perguntas e respostas e nós depois podemos voltar ou no final passarei a palavra a quem quiser questionar sobre esta matéria. Ainda dentro do primeiro ponto da ordem de trabalhos, impacto da pandemia no trabalho docente, eu passo agora à segunda linha, que são as condições de trabalho nas escolas. Há um conjunto de situações que nos têm chegado, mas eu passo também a palavra ou à Jacqueline ou à Alcinda, se elas quiserem já avançar com alguns problemas, e depois também, se houver dúvidas e se houver necessidade de nos questionar sobre a matéria, também cá estaremos para isso. Mas 2 dos problemas, desde já, que surgiram neste início do ano sobre as condições de trabalho vão ser tratadas nos pontos 3 e 4. O ponto 3, que é a desregulação nos intervalos dos docentes do primeiro ciclo, que para nós é uma situação que está resolvida e já vamos explicar porquê.
Ou o ponto 4, a desregulação dos horários, está aí intervalos, mas não é, dos horários dos docentes da educação especial no primeiro ciclo pré-escolar, também foi uma situação que surgiu muito nas escolas, também recebemos vários pedidos de esclarecimento e também para nós está resolvido e depois a Jacqueline falará dessa questão. Mas são duas situações que têm a ver com as condições de trabalho. As condições de trabalho que nós temos agora, quer queiramos, quer não são as mesmas que tínhamos antes da pandemia. E nós antes da pandemia tínhamos alguns problemas, mas agora temos muitos outros que estão ligados à pandemia, mas também estão ligados a problemas que já vinham de antes da pandemia. Por exemplo, a carência de funcionários. Ela tornou-se mais notória após o início da pandemia e a necessidade de se implementarem medidas sanitárias específicas e muito exigentes. Aí foi mais claro que faltavam recursos humanos nas escolas, desde logo funcionários. E elas repercutiram-se nos horários dos professores, nos horários também dos educadores. Elas repercutiram-se nas funções que são atribuídas agora aos docentes, que muitas vezes eram funções desempenhadas por funcionários. Evidentemente que ninguém se recusa a coisa nenhuma, mas é evidente que há um conteúdo funcional que tem que ser respeitado e mais. E há também aqui a necessidade de não nos sobrepormos a outros profissionais, até porque eles fazem falta nas escolas e o seu contributo nas escolas é fundamental. Mas este é apenas um aspecto daquilo que tem acontecido nas escolas. É inegável, e nós com isto não estamos a dizer que não tem corrido bastante bem este início de ano. Felizmente, nas escolas da região, nós temos conseguido, graças ao esforço de todos, ao envolvimento, ao brio profissional dos professores e dos educadores, temos conseguido dar uma resposta muito positiva. Em condições difíceis. Nós, nas nossas escolas, temos condições que não são aquelas que deveríamos e queríamos ter, mas são as condições possíveis. E graças ao nosso profissionalismo, a situação nas escolas da região é bastante positiva. Mas eu passo a palavra às minhas colegas, também não quero falar apenas eu, elas também têm andado como eu nas escolas, têm feito muitos atendimentos aqui no sindicato, de colegas que cá vêm ou que nos ligam e que põem as suas preocupações. Por isso, eu passo a palavra à Jacqueline ou à Lucinda, a quem quiser apresentar aqui outras condições de trabalho, outras situações que nos têm preocupado e que têm preocupado os colegas e que têm merecido a nossa atenção. Boa tarde outra vez. Eu penso que o que temos a falar mais nem sequer será tanto dos atendimentos cá, que também temos que falar, mas das visitas às próprias escolas, que desde o início do ano já visitámos umas 35 escolas. E o que nos permite, tanto através de inquéritos como através também dos atendimentos aqui presenciais, temos uma noção do que é que está a acontecer na RAM neste momento. E o que temos na RAM neste momento nas escolas é realmente uma grande dedicação dos colegas para executar o seu trabalho, mas a custa muitas vezes até, como a Lucinda vai abordar à frente, do próprio intervalo. Mas pronto, tudo isto nós pensamos que foi uma situação inicial e pronto, que entretanto pensamos já foi resolvida. Uma das situações que também queixas dos colegas, queixas que não é uma queixa, é uma constatação, é o uso de máscara. Dar aulas 5 tempos ou uma manhã inteira de máscara exige um esforço acrescido tanto na respiração, a nível do cardio, a nível do... as pessoas dizem que bebem imensa água, na que a água não faça bem, mas as condições de trabalho estão a ser um bocado complicadas. E se calhar neste momento é necessário também refletir também nas nossas condições de trabalho. Como é que um professor, será que vamos aguentar até dezembro estar 5, 6 horas a falar de máscara? Eu tenho lido também nos chats, na internet e em grupos, que há professores que já compraram até aparelhinhos de micro para conseguirem projetar a voz, que dão as aulas com as janelas abertas, quer dizer, tem havido aqui um grande esforço. Mas este esforço a fazer à custa de uma sobrecarga também até psicológica para os professores, porque chegam ao fim do dia mais cansados do que antigamente, a verdade é esta. Porque respirar com a máscara custa.
Os colegas das línguas têm optado por usar a viseira, os colegas de educação especial também usam a viseira porque a linguagem, a leitura labial é importante na comunicação. É complicado dar uma aula de inglês com máscara e explicar o primeiro ciclo, explicar um fonema. E isto, os professores precisam ser mais acarinhados também neste momento, precisam ser mais valorizados. E é uma preocupação, ao mesmo tempo que estamos contentes no sentido do brio profissional dos colegas todos, mas é preciso não esquecer a saúde também dos colegas. E, como dizia o Francisco, não sabemos a longo prazo, não é o Francisco que diz, mas isto muita gente, o uso de máscara, que consequências irá trazer para a saúde. E nós tememos que as pessoas comecem a ter problemas de falta de uma respiração correta, tanto professores como alunos. Não sei se havia de haver tempos para as pessoas irem arejar, as aulas não podiam ser de 10 minutos de quebra para ir lá fora tirar a máscara e voltar. Não sei se estarmos sentados, mantermos a sala de aula igual a antes da pandemia, com uma máscara, se não será uma coisa que temos que repensar todos. Mas vou passar, não sei se a Lucinda quer dizer alguma coisa em relação a isto. Sim, passa a palavra à Lu. Sim. Bem, a Jacqueline disse com toda a certeza, realmente temos visitado bastantes escolas e temos verificado em loco os problemas com que os colegas se debatem. Eles já referiram alguns aspectos, deixo também aqui em relação ao primeiro ciclo, realmente nas idades, principalmente primeiro e segundo ano, são crianças com idades muito pequenas ainda, com 6, 7 anos, e realmente as pessoas nota-se que têm alguma dificuldade em mantê-los com as máscaras durante um espaço de tempo que é enorme. O sindicato nunca foi contra o uso de máscara nas escolas, mas achamos que realmente em algumas situações provavelmente elas poderiam ser usadas de outra maneira. Nomeadamente nestas idades tão baixas, como se atualmente cada aluno tem a sua mesa própria e se souber a distância de respeito, o tal 1,5 m, ou que durante a aula talvez não fosse tão necessário estar sempre o aluno com a máscara. Chegar à escola, andar em espaços comuns, a questão dos refeitórios, sim, o uso da máscara é essencial, mas na sala de aula realmente os colegas temos manifestado essa preocupação, porque já é difícil manter os alunos quando eles vêm de um grupo da pré em que têm as suas rotinas, também estão alteradas, como é óbvio, mas em que têm as suas rotinas, em que têm os seus espaços, em que vão mudando de espaço. Chegar ao primeiro ciclo, e nomeadamente ao primeiro ano, é muito complicado mantê-los tanto tempo, normalmente 2 a 2 horas e meia até a hora do intervalo, naquele espaço quietos, ainda por cima com uma máscara, sendo que realmente em termos de dificuldade da linguagem, do próprio sentir o que o professor está a dizer, ver, visualizar, é um bocadinho difícil. Mas realmente é de louvar o esforço que os colegas têm feito neste início de ano, têm tudo feito para que realmente as coisas decorram da melhor forma possível, e só temos que realmente agradecer a todos os colegas porque o esforço está a ser enorme. Depois temos também a questão das reuniões, que não sei se o Francisco quer abordar, também temos de ser confrontados com a questão das reuniões online ou presenciais, que está assim um bocadinho quase que nas mãos de cada escola, ou seja, apesar das orientações terem dito que sempre que fossem possíveis serem online que o fossem, mas as escolas têm optado também pelo presencial. Em relação às que são feitas online, também nos têm chegado algumas, não é queixas, mas podemos traduzir isso como uma forma também de um certo queixume de alguns colegas, em que elas são marcadas por um determinado horário, muitas vezes pós-laboral, o que está aqui a interferir na vida familiar dos colegas, porque como agora são os horários mais encontrados, muitas vezes essas reuniões passam por uma hora mais tardia, ao final do dia, em que os colegas têm os filhos, têm a sua vida familiar, está a ser afetada, e também nos têm dito que têm excedido em muitas vezes o tempo estipulado, ou seja, pode-se marcar 1 hora, 1h30 e às vezes prolongam-se por 2, sendo que essas reuniões também têm sido alargadas, ou seja, quando havia uma reunião, agora às vezes há 2 e 3 dos vários grupos e está a ser um bocadinho assim também um problema para os colegas. Mas é esse, entre outros problemas que iremos abordar, mas este também é um daqueles que nos tem chegado aqui ao Sindicato dos Professores da Madeira. Obrigado, Lucinda e Jacqueline. De facto, é toda uma nova realidade que nós estamos a viver. Uma realidade nova em termos do uso das máscaras e com certeza que nós somos defensores do respeito pelas normas de segurança
que têm sido recomendadas, e não só recomendadas, muitas vezes impostas pelos nossos responsáveis, os nossos governantes, e vamos continuar a ser. Agora, isto não deixa de nos levar a questionar e de estarmos muito atentos aqui às consequências que toda esta situação vai provocar a médio e longo prazo. Porque nós ficamos preocupados quando ouvimos colegas nos dizer que chegam, ao contrário do que acontecia anteriormente, chegam ao final do dia ou com a voz completamente rebentada, portanto esgotados, cansados de falar, porque há um esforço suplementar que é exigido para que os professores se façam ouvir pelos alunos. Se antes era difícil, agora é muito mais. O uso da máscara dificulta a dicção e a percepção do que é dito. Portanto, há aqui um esforço adicional que nunca tinha acontecido. E isto, a médio e longo prazo, só os médicos é que poderão dizer qual é que serão as consequências. Mas também em termos de enxaquecas e dores de cabeça. Também temos muitas queixas de colegas que nos dizem que, ao contrário do que acontecia anteriormente, chegam ao final do dia também com estes problemas. Portanto, nós estamos a acompanhar com muita atenção a situação, não pomos em causa o uso das máscaras, achamos que, como alguns colegas nos têm contado, às vezes durante as aulas é necessário saber gerir bem, porque as crianças também refletem a dificuldade no uso da máscara durante tanto tempo, e no segundo ciclo secundário é 90 minutos, mas no primeiro ciclo é mais de 90 minutos. E, portanto, às vezes são 2 horas e pouco sem poder tirar a máscara, e isto não é fácil de gerir. Portanto, tem havido aqui da parte dos colegas uma forma de resolver isto, mas é complicado, e acompanhamos com muita atenção tudo o que pode advir desta situação. A Lucinda já falou aqui de um aspecto importante, que são as reuniões, e as reuniões, se por um lado é bom fazê-las à distância, como nós estamos a fazer este nosso plenário, por outro lado, às vezes tem-nos contado colegas, está a haver exagero na realização de reuniões. Está a haver exagero no número de reuniões, parece que a pandemia tem servido para aumentar a burocracia, se calhar a culpa também é nossa, achamos que agora fazemos uma reunião à distância por tudo e por nada, mas isto depois também tem consequências em termos de vida pessoal e familiar, quando essas reuniões se prolongam, como já temos tido nota disso, se prolongam pelas 8h30, 9, 9h30 em vários dias ao longo do mês. E isto é preocupante, evidentemente. Uma coisa é esporadicamente para resolver um problema que não pode ser mais adiado, outra coisa é fazer disto uma situação banal. E também temos de ser cautelosos com isto. Há um conjunto de outras situações, nós já temos falado delas, não vamos estar aqui a repisar o número de alunos por turma. Estão criadas as condições na pandemia para efetivamente se reduzir. Podíamos aproveitar a oportunidade para se reduzir o número de alunos por turma. Este era o contexto ideal para isso. Juntando aqui duas necessidades, por um lado, aquela que já acontecia antes, que para uma aprendizagem melhor, um número mais equilibrado para que os alunos possam ter condições, e os professores também, para o ensino, mas por outro lado também as condições de segurança que estão a ser implementadas em todo lado e nas escolas, parece que não há essa preocupação, parece que as escolas são um mundo à parte. E quem diz isto diz muitas outras preocupações que nós temos, mas que não vamos agora falar delas porque já têm sido tratadas muitas vezes. Também já vos temos dado nota disso nas nossas intervenções públicas e nos documentos que temos elaborados para a Secretaria para alterar a situação, alertando para os problemas que vão surgir. Passamos então ao ponto 2. Nós apontamos para um plenário de cerca de 1h15. Portanto, nesta primeira fase ainda da apresentação daquilo que nós temos. O ponto 2 é um ponto muito importante, que tem a ver com a desvalorização pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira da petição entregue pelo SPM com 3.640 assinaturas. Estamos a falar de uma petição que foi entregue antes da pandemia. No dia 4 de fevereiro, dirigimos-nos à Assembleia Legislativa Regional para entregar ao seu Presidente esta petição. É uma petição, se estão recordados, que foi
promovida pelo SPM em cerca de um mês. Em cerca de um mês nós tivemos este número de assinaturas, porque efetivamente as matérias lá tratadas são matérias muitíssimo importantes. Era a petição pela aprovação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na RAM. Para nós, este será provavelmente o maior desafio que a educação, não só na Madeira, mas também no país, enfrenta neste momento. É o desgaste e o envelhecimento dos docentes. E a face desta moeda é a necessidade do rejuvenescimento. Por um lado, uma constatação, é uma realidade. Nas nossas escolas públicas, a média de idades já ultrapassa os 50 anos. Às vezes aparecem aí umas médias inferiores, mas isso é porque se junta a média de idades dos colegas do ensino particular, que efetivamente é uma média de idades mais baixa. Mas se tivermos em conta apenas os professores dos estabelecimentos públicos, ela já ultrapassa os 50 anos de idade, o que é, evidentemente, muitíssimo preocupante. Mas, para além da média de idades, mais preocupante é o desgaste. É que se fosse só a idade, o problema não era um problema muito grave. Agora, com a idade, evidentemente que as questões de desgaste se acentuam. E esta profissão, ao contrário do que muita gente pensa, é efetivamente uma profissão muito exigente. Lidar diariamente com, no mínimo, uma turma, 20 e tal alunos, no caso dos colegas do primeiro ciclo ou dos educadores, ou no caso dos outros ciclos, lidar com várias turmas ao longo do dia, de 20, e às vezes temos casos aqui quase 30 alunos, evidentemente que isto é desgastante, porque sejam crianças pequenas, sejam crianças na casa dos 8, 9, 10 anos do primeiro ciclo, sejam depois os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, são muito exigentes, como nós sabemos, sobretudo quando estão a fazer algo que nem sempre apreciam, que é trabalhar, que é estudar. E, por isso, as repercussões são mais do que muitas e há uma necessidade urgente de criar condições para estes professores poderem pensar num futuro mais tranquilo, alguns fora das escolas, mas outros nas escolas com condições para trabalharem sem ser diretamente com os alunos e, por outro lado, fazer com que entrem novos professores, novos educadores que tragam a sua energia às escolas e que ajudem a renovar o corpo docente. Ora, esta petição tinha 4 reivindicações, se recorda. Tinha, desde logo, a reivindicação da implementação do regime da pré-reforma, que já está aprovado desde 2019, desde o dia 5 de fevereiro de 2019, a nível nacional, mas não está concretizado, senão nos Açores. Portanto, nós queremos que ele se concretize. E desde já aproveitamos para dizer que temos já uma reunião marcada com o Sr. Vice-Presidente, responsável desta matéria. Será uma segunda reunião. Pelo meio já houve a garantia de que isto efetivamente se iria concretizar na Madeira. Agora temos uma reunião já prevista e depois daremos conta disto. Agora, o regime da pré-reforma que nós reivindicamos, muitas vezes tememos que não é a resposta que queríamos, porque, pelo que estamos a ver nos Açores, aqui há muitos cortes e, portanto, os colegas têm de analisar connosco, calmamente, conhecendo as consequências, se efetivamente a pré-reforma será a resposta que esperavam para a sua situação. Que não se precipitem. Embora a pré-reforma tenha uma coisa que é muito melhor do que a reforma, é que se a pessoa se arrepender pode voltar à escola. Portanto, isso é um aspecto muito importante. Mas ainda assim nós estamos cá para informar. Agora, pelo que vamos vendo, por aquilo que também foram as notícias há cerca de 15 dias a nível nacional, este regime pode não ser a resposta para a maioria dos professores que pretendia uma resposta diferente. Mas a resposta que é dada pela reforma antecipada também de certeza absoluta que não é. Para além desta reivindicação, nós reivindicávamos as reduções da componente letiva para o primeiro ciclo pré-escolar iguais às dos outros setores, ou seja, 2 horas aos 50 anos, 2 aos 55 e 4 aos 60. Da componente letiva. Não é a redução do horário, como sabemos, depois aumenta a componente individual de trabalho. Uma terceira reivindicação era a possibilidade de os docentes, a partir dos 60 anos,
enquanto não chegarem à idade da reforma, são obrigados a continuar a trabalhar e, por isso, que tivessem condições para trabalhar com menos desgaste, e para muitos isto significa não ter trabalho direto com os alunos, pelo menos com uma turma normal, uma turma reduzida eventualmente, apoios e outras atividades que não fossem tão desgastantes. E, portanto, o que nós defendemos é que a partir dos 60 anos, e se fosse possível, sempre por opção do docente, nunca uma situação imposta. Finalmente, alertávamos também para uma quarta reivindicação, que era a atenção para os casos, e temos alguns, felizmente não nos têm chegado muitos, mas alguns, dos colegas com doenças crónicas que carecem de um tratamento específico para não verem a sua situação profissional regredir. E aqui há que acautelar as situações, não são situações desejadas por ninguém e, portanto, tem de haver aqui um tratamento muito especial desta situação. Ora, infelizmente, a 6ª Comissão, constituída por 9 deputados, fez tábua rasa das nossas reivindicações. Isto, com certeza, que os partidos estão no seu direito de não concordar com as propostas apresentadas. Mas o que nos revoltou não foi isso, a discordância, porque a discordância é natural em democracia. O que nos revoltou foi que esta petição ficou completamente abafada na 6ª Comissão, ou seja, só foi discutida por 9 deputados. E a Assembleia tem 47 deputados. E nós não percebemos porque é que esta Comissão não debateu uma matéria tão importante, como já disse há bocado, talvez a matéria mais importante para o futuro da educação na região autónoma da Madeira, e também a nível nacional a mesma coisa, porque é que uma matéria desta importância é debatida apenas por 9 deputados. Que ainda por cima, colegas, temos que vos dizer, sem qualquer problema, estavam muito mal preparados para discutir estas matérias. Uma desinformação enorme. E isso também nos custou. Custou-nos que, tendo eles conhecimento prévio de quais eram as questões que iriam ser abordadas, estavam lá, reivindicadas, tiveram tempo a se preparar, que a preparação fosse tão fraca, tão fraca, tão fraca. Porque os argumentos apresentados para não concordar com as nossas reivindicações foram argumentos que não corresponderam, pelo menos de quem votou contra, foram argumentos de quem não conhece a realidade da profissão docente da região autónoma da Madeira. E alguns deles até são professores, mas desconhecem o que é ser professor. Porque foram lá ditas barbaridades como esta que vou apresentar e não posso deixar de partilhar convosco. Um dos argumentos apresentados para não aceitarem a reivindicação de as reduções do primeiro ciclo pré-escolar serem iguais às dos outros setores foi que o primeiro ciclo e o pré-escolar têm um regime de apresentação diferente, que começa antes dos colegas. Ora, isto é um desconhecimento enorme, colegas. Isto já mudou há mais de 15 anos. Atualmente, toda a gente sabe, e os seus deputados deveriam saber, evidentemente, porque se eles não sabem, são eles que fazem as leis, embora estas sejam leis nacionais, mas também mal estamos se os nossos deputados não dominam as leis nacionais. Deveriam saber que a apresentação, neste momento, geral, os professores estão no enquadramento do regime geral, é aos 66 e 5 meses. E como sabemos, para o ano será 66 e 6 meses. E um deputado não saber isto, em vez de dizer que o primeiro ciclo pré-escolar tem uma apresentação começa antes, não disse qual era a idade, mas deve pensar que era como antigamente, isto é completamente falso e mostra uma impreparação que envergonha qualquer deputado, qualquer Assembleia. Portanto, isto é que nos custou, a impreparação, o fecharem a discussão ao mínimo de deputados muito mal preparados e não debaterem isto com a seriedade que a questão exigia. Este foi apenas um exemplo, porque foram lá apresentados muitos outros argumentos que envergonham quem os apresentou. E por isso, colegas, nós resolvemos, a decisão veio em julho, já não houve tempo no ano letivo anterior, nós resolvemos avançar com um conjunto de iniciativas que mostrem o nosso desacordo e, por outro lado, com iniciativas que reivindiquem uma alteração, uma maior abertura da Assembleia Legislativa Regional à população, aos cidadãos e que efetivamente seja voltado para eles e que os ouça e que procure soluções para os problemas que são apresentados. Dessas iniciativas faz parte um muzinão marcado para a próxima quarta-feira,
às 9h30 a concentração do Tecnopolo, mas este buzinão desde já está condicionado, colegas, porque recebemos hoje a informação da Polícia de Segurança Pública que não autoriza o buzinão. É evidente, estamos a contar em primeira mão, isto é tudo muito recente, evidentemente que o sindicato não vai ficar parado. Primeiro, não vamos aceitar esta decisão da polícia e vamos contestá-la, não desafiando a autoridade, que não é isso que nós pretendemos, não vamos deslocar-nos de carro, evidentemente já não vamos fazer a marcha lenta e o buzinão que tínhamos previstos para a Avenida do Mar, não vamos desafiar a autoridade, não é isso que alguma vez nos passa pela cabeça, mas vamos contestar nos locais certos. Porque, curiosamente, foi-nos apresentado como argumento um decreto-lei, o decreto-lei 604, se não estou em erro, de 1974. 3 ou 4 meses após a Revolução dos Escravos, um decreto-lei que não diz isto, porque nós já o fomos ler, nós não conhecíamos, mas não diz isto. Nós não percebemos como é que o que está lá escrito naquele decreto-lei pode ser aplicado e pode inviabilizar uma marcha lenta e um buzinão. Mas há ali uma grande confusão da Polícia de Segurança Pública. A Polícia de Segurança Pública está a confundir claramente ao negar autorização para este buzinão, está a confundir um grupo de cidadãos qualquer, um grupo qualquer que se junte e que condicionasse o trânsito e pusesse em causa, eventualmente, os direitos de outros cidadãos com os direitos sindicais. Quando um sindicato faz uma marcha em via pública, como tantas, como nós fizemos aqui no Funchal, quando da recuperação temos serviço, o trânsito foi condicionado por causa da nossa marcha, na Avenida do Mar também, e não só, quando fomos à Quinta Vigia, isso não foi problema, porque são direitos sindicais. Os sindicais têm direitos dentro da legalidade, anunciando as suas iniciativas, os percursos, andam a conhecer tudo, poder condicionar uma greve. O que é se não condicionar os direitos de outros cidadãos quando os transportes não circulam? Os outros cidadãos são afetados, mas está dentro da legalidade. E nós queremos fazer tudo dentro da legalidade, e por isso informamos as autoridades, informamos a Câmara Municipal de Funchal e informamos a PSP de que iríamos fazer isto. Mas a PSP confundiu-nos com um grupo de cidadãos não identificados que quisesse perturbar a segurança e as condições dos direitos dos outros cidadãos. E, portanto, nós vamos contestar. Estamos a analisar com o nosso gabinete jurídico a situação, já se está a debruçar sobre o tal decreto-lei de 74 e veremos nos próximos dias qual a atitude. Agora podemos dizer, e estivemos reunidos até há pouco, a ver o que é que faremos, mas nós, elementos da Executiva, estaremos, evidentemente, na próxima quarta-feira, à hora estimada, ou às 10h30, em princípio, um pouco depois a marcha seria às 10, estaremos na Assembleia, e evidentemente que vamos apitar para a Assembleia, vamos simbolicamente mostrar o nosso, aqui já não será só o nosso desacordo com a decisão da Assembleia não discutir em plenário a nossa petição, mas também o nosso desacordo em relação a esta proibição, que é disso que se trata. Está a ser posto em causa um direito sindical e nós vamos também mostrar à PSP que estamos em desacordo com a decisão que tomaram. Não se enquadra daquilo que é a legalidade. Não há, neste momento, não conseguimos encontrar a razão na lei portuguesa para esta proibição. E, portanto, daremos também conta à comunicação social na próxima quarta-feira e publicamente mostraremos o nosso repúdio por esta situação. Para além deste buzinão que está condicionado, que será reduzido ao mínimo, ficará reduzido à simbologia da nossa presença na Assembleia, mostrarmos o nosso descontentamento. Nós estamos a preparar também outras iniciativas, já reunimos com vários partidos políticos, vamos reunir amanhã com outros, vamos convidá-los, primeiro sensibilizá-los para esta questão, a abertura à população, aos cidadãos e também trazê-los para as nossas reivindicações. Estamos a pensar numa petição aberta à população em geral, para exigir uma maior abertura, para exigir a alteração do regimento da própria Assembleia, que condiciona as petições a 1.500, o mínimo, o que é um exagero face ao número nacional que é de 4.000, para serem debatidas em plenário, no continente 4.000
é debatido na Assembleia da República. Aqui, 1.500 podem ser se a sexta comissão, ou cada uma das comissões, conforme a matéria em causa, autorizar. Ora, não autorizou a sexta comissão, a nossa com quase 4.000, que a nível nacional implicaria a discussão automática em plenário da Assembleia da República, aqui foi abafado. Queremos alterar isto, achamos que isto tem que ser alterado e tem que ser uma petição que seja admitida e que respeite as exigências para ser admitida na Assembleia, tem que ser debatida em plenário, tem que ser dada a conhecer a todos os deputados, tem que ser conhecidas as posições de todos os partidos. Para além disto, também já requeremos uma reunião com o Sr. Representante da República, vamos fazer chegar o nosso descontentamento ao Sr. Presidente da República. E lembro que o Sr. Presidente da República vetou em julho passado, ou em agosto passado, uma lei aprovada na Assembleia da República para passar de 4.000 para 10.000 o número de assinaturas necessárias para o debate em plenário. E o Sr. Presidente da República vetou, discordando completamente dos partidos que a aprovaram, dizendo que isto é um mau sinal dado aos cidadãos. É o afastar dos cidadãos da Assembleia da República. E, portanto, nós vamos também fazer chegar ao Sr. Presidente da República, através do Sr. Representante da República na Madeira, vamos fazer chegar também o nosso descontentamento. Sobre esta matéria, eu penso que isto é o essencial. Pedimos-vos para também manifestarem o desacordo, se concordarem, com certeza concordaram, porque a grande maioria assinou aquela petição, as reivindicações que nós apresentávamos e, portanto, deem também voz a este descontentamento, quer com a Assembleia Legislativa Regional, quer com a própria decisão da PSP de não autorizar este buzinão. Nós optamos pelo buzinão, não foi pelo ruído. Nós optamos pelo buzinão porque nos pareceu que no atual contexto era a melhor forma de salvaguardarmos a segurança sanitária. Porque uma manifestação leva a juntar pessoas e sabemos que isso deve ser evitado neste contexto. As pessoas, por mais que se tentem afastar, há sempre alguns contactos. É difícil, sobretudo no espaço público, face às medidas exigidas, manter o distanciamento físico. O buzinão pareceu-nos que era muito mais seguro porque as pessoas iriam cada uma no seu carro e apenas no final iríamos à Assembleia, os dirigentes, entregar um voto de protesto, e faremos isso também na próxima quarta-feira, ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Pareceu-nos que era a melhor forma de, em tempo de pandemia, juntarmos um grupo alargado de pessoas que contestariam uma situação concreta, que foi esta que já vos descrevi. Não entendeu assim a PSP, teremos de ver qual é o caminho, que para nós, muito provavelmente, passará eventualmente pelos tribunais. Não sabemos, o nosso gabinete jurídico é que vai analisar a situação, mas se tivermos de ir até a tribunais, iremos até aos tribunais. Evidentemente que em tempo útil os tribunais não vão decidir, era para quarta-feira. Nós já requeremos isto há uma semana, só chegou hoje esta decisão, também em cima da hora, condiciona toda a nossa iniciativa, mas vamos acatar, porque não vamos respeitar uma ordem da autoridade, mas vamos, evidentemente, depois, legalmente, ver até onde é que podemos ir, porque consideramos que está a ser posto em causa um direito sindical que nós não aceitamos. Passo já ao terceiro ponto, que vai ser apresentado pela Lucinda, desregulação dos intervalos dos docentes do primeiro ciclo, que para nós está aí dito, está resolvido. Lu, tens a palavra para explicar esta situação. Bem, colegas, eu vou fazer um breve resumo daquilo que se tem passado em relação aos intervalos do primeiro ciclo. A maioria dos sócios, felizmente, está informado. Nós também temos tido esse cuidado. Todas as iniciativas que fizemos em relação a isso foram sendo enviadas por e-mail para os sócios, principalmente os sócios do setor. Mas esta questão dos intervalos, apesar de não ser nova, é uma situação que nos últimos, talvez, 2 anos, tem surgido da parte de alguns colegas de algumas escolas a questão de que o intervalo não estaria a ser respeitado. Essa situação tem sido sanada ao longo dos 2 anos anteriores, mas neste início do ano letivo foi uma das situações que realmente causou aqui mais problemas e mais denúncias da parte dos sócios. Nós, nas visitas às escolas, que realmente fizemos bastantes, constatamos no local que realmente havia escolas
em que esse intervalo não estava de todo a ser respeitado. Tínhamos colegas que faziam o acompanhamento dos alunos das salas para os espaços, nomeadamente para a cantina, onde acompanhavam os alunos nas suas refeições e seguidamente teriam que ir para o recreio, para a parte exterior da escola, para continuar esse acompanhamento. Ou seja, os colegas pura e simplesmente teriam que lanchar ou de pé ou na rua, mas sempre com os alunos. Decidimos, e porque realmente devemos ter sempre algum suporte para aquilo que afirmamos, não precisávamos de o ter, porque realmente nas visitas e nos telefonemas tínhamos essa constatação, mas resolvemos realizar um inquérito aos colegas deste setor, em que questionávamos realmente se o intervalo estaria ou não a ser respeitado. O inquérito realmente foi muito claro, nós tivemos cerca de 130 respostas, foi um inquérito muito alargado, nós temos aqui 34 escolas que nos responderam, dos mais diversos concelhos na Madeira, por isso a abrangência foi grande, ficámos com uma amostra significativa, em que realmente os resultados obtidos, interessa-nos principalmente sublinhar alguns pontos que era, por exemplo, que a maioria destas escolas que nos respondeu, 45% diziam que apenas tinham direito a 15 minutos, mas temos que ter aqui em atenção que os que responderam, destes 45% que responderam que tinham 15 minutos, se fôssemos analisar as respostas individualmente, e nós fizemos esse trabalho, a maioria destes colegas tinham os 15 minutos 1 ou 2 dias por semana, esses 15 minutos traziam-se em 0 minutos, isto porque as escolas faziam roll-man e nesse dia, se os colegas estavam responsáveis pelo intervalo, ou seja, não tinham esses 15 minutos porque teriam que acompanhar tanto na cantina ou no refeitório como depois no exterior. Também realçar que realmente do número de sócios que nos disseram que não tinham qualquer intervalo, 12,4% era-nos a resposta que não tinham qualquer minuto. Esta situação realmente deveu-se essencialmente em algumas escolas específicas e notou-se que realmente era pela falta de funcionários nas respectivas escolas. Ora, sendo um direito que as pessoas têm, como qualquer docente de outros setores, nós achamos que era realmente uma matéria que teria que ser debatida com a pessoa mais indicada neste cargo, a Secretaria Regional de Educação, na pessoa do Sr. Secretário. Realmente pedimos uma reunião que foi marcada, nós pedimos com alguma urgência já para a semana anterior, o Sr. Secretário respondeu-nos que não podia nessa semana, mas foi um tempo que consideramos razoável, porque no passado, quinta-feira, foi quinta-feira, certo? Agora estou... Quarta-feira, como também já demos conhecimento por e-mail, o Sr. Secretário recebeu-nos para tratar este assunto em específico e mais o outro que depois a Jaqueline irá falar. Segundo o Sr. Secretário, esta era uma não questão, uma vez que realmente todos os colegas deste setor, à semelhança dos outros, tinham direito ao seu intervalo. O que tentou justificar-se era que realmente, devido a este início atípico, este ano escolar atípico, como todos sabemos, e realmente à falta de funcionários que foi detectada em várias escolas, os colegas tinham sido chamados, uns chamados, outros pelo brio, que ele falou muito no brio profissional, tinham tentado, e acredito também alguns tenham feito por isso, tinham sido chamados a colmatar algumas falhas nesse aspecto, uma vez que são crianças pequenas e que não poderiam ser deixadas sozinhas. Ora bem, colegas, realmente essa situação verificou-se em algumas escolas que pensamos já foram resolvidas, segundo o Sr. Secretário, essas escolas já foram postas os funcionários em falta, tanta falta fazem também, é verdade, que nós sabemos, e que não havia qualquer dúvida, concordou inteiramente com a nossa posição de que o intervalo faz parte da componente letiva, ou seja, no primeiro ciclo, o tempo total de matriz curricular sempre integrou o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas e não era novidade nenhuma. Junto com esta reunião, nós também levámos um parecer do nosso gabinete jurídico, onde realmente também, como é óbvio, concorda, e todos também tiveram acesso a esse, no e-mail que enviei logo no dia a seguir à reunião,
em anexo, todos os sócios do setor tiveram acesso a esse parecer. O nosso gabinete também, como é óbvio, também concorda e foi baseado na lei que o intervalo é a parte integrante das 25 horas letivas do primeiro ciclo. De realçar que neste inquérito, para além dessas questões, temos também aqui a questão 10 que diz que se considerarmos que a pausa, o intervalo estava a ser respeitado. Realçamos que realmente 57,4% dos colegas que responderam disseram que realmente a pausa não estava a ser respeitada e por isso, mais uma vez, tentamos resolver esta questão com quem direito, que foi com o Sr. Secretário Regional de Educação. Por isso, para nós, colegas, não resta qualquer dúvida. O intervalo no primeiro ciclo é um direito que qualquer professor tem, ainda mais neste tempo de pandemia, onde realmente, ainda referimos há pouco, os professores do primeiro ciclo estão com alunos entre 2 a 2 horas e meia, seguidas, sem qualquer pausa, de máscara. Mal era se eles não tinham direito à sua pausa para lanchar, para vir à rua, para descansar, como qualquer outro tem esse direito. Penso que neste momento a situação está resolvida na maioria das escolas, se não está, pelo menos nós não tivemos a partir dessa reunião qualquer sócio a ligar-nos a dizer que não estava a ser cumprido, pelo contrário, agradeceram-nos a nossa intervenção e espero que assim continue, como é óbvio, porque, como acabamos de referir, eu acho que a dignidade profissional, mais que o brilho, a nossa dignidade profissional estava a ser posta em causa, estava a ser subvertida. Não é que alguma vez nos tenhamos recusado a fazer o nosso trabalho, mas o nosso trabalho também, por vezes, também é saber defender os nossos direitos, porque também é isso que nos distingue como pessoas reflexivas, e não devemos nunca deixar que um direito seja esquecido, porque depois ele é-nos retirado. Por isso, para nós, como está aí na página deste webinar, é um problema resolvido, esperamos que assim esteja em todas as escolas. Caso isso possa não acontecer com algum colega em algumas escolas, é questão de nos contactar, porque realmente a nós e a própria Secretaria realmente não restam dúvidas de que o intervalo faz parte das nossas 25 horas, é um tempo de pausa, quer dos alunos, quer dos professores. Eu só queria realçar aqui, porque também nos chegou, desculpa, em relação a essa questão, nós sentimos que há alguns colegas que fazem, nomeadamente das AECs, têm algum receio que ao recusarem ou não fazerem a sua vigilância no intervalo, também poderiam ser descontadas as horas do almoço, em que também fazem um acompanhamento, poderia também chegar o caso de dizer que a Secretaria não faz pausa. Nós não podemos confundir aqui as duas coisas, colegas. O intervalo é o intervalo que todos temos, qualquer setor, desde o pré-escolar ao secundário, tem direito a uma pausa que conta como realmente trabalho efetivo prestado. Nós, neste momento, se visitarmos as escolas da RAM, não é só os professores do primeiro ciclo que estão na hora do almoço, em que se podem realmente desenvolver projetos, porque uma coisa é ter um projeto de alimentação à cidadania numa hora em que os alunos já almoçaram, em que podem até estar noutro espaço e pode-se desenvolver projetos, fazem parte dessa componente letiva. Outra hora é o nosso intervalo, é que todos têm direito. E pôr num intervalo entre atividades letivas, a meio da manhã, a hora em que o aluno está na sua pausa, ou seja, está no recreio a brincar depois de ter tomado o seu pequeno almoço, parece-nos uma coisa surreal constar no place que estão a desenvolver um projeto. Não, essa hora é de pausa, é de brincadeira, é de descanso, quer para o aluno, quer aquela parte para o professor. Nós nunca nos recusamos, e acho que nenhum colega do primeiro ciclo se recusou a fazer, dá o toque, o professor acompanha sempre devido à sua idade, são crianças que têm uma idade baixa, como todos sabemos, não podem ser abandonados pelos corredores das escolas. Nunca nenhum colega se recusou a acompanhar os miúdos, os alunos à sua refeição, ao refeitório. A partir daí, o professor tem direito à sua pausa. Outra coisa são aquelas atividades que podem ser desenvolvidas naquela hora entre o almoço e as atividades curriculares, ou as atividades da AEC. Isso é uma coisa diferente. Por isso acho que os colegas têm que saber fazer essa diferença. Atualmente, seja do primeiro ciclo, como eu referi há pouco, seja de outros setores, há colegas que realmente estão até a fazer outro tipo de função,
Por exemplo, a questão de agora, devido à pandemia, realmente há grupos onde os colegas estão a tentar manter o menor ou algum distanciamento possível entre os alunos, isso é descontado como uma hora de componente letiva. No primeiro ciclo é exatamente a mesma coisa. Nós podemos desenvolver um projeto depois do almoço de cidadania com esses colegas. São atividades já EC, mas têm um caráter lúdico, são diferentes do que a parte curricular e a parte de cada componente letivo. Por isso, eu espero que os colegas realmente estejam devidamente esclarecidos, que não restem dúvidas em relação à questão dos intervalos, mas caso haja alguma dúvida ou surja algo diferente daquilo que realmente estamos andado a fazer e a divulgar e a negociar, neste caso também com a Secretaria, porque queríamos realmente esclarecer, não foi negociar, foi esclarecer qual era a posição, porque não queríamos ir só com a opinião dos colegas de que às vezes são orientações da Secretaria e por isso mesmo queríamos perguntar diretamente ao Sr. Secretário qual era a sua posição em relação a este assunto e viemos lá com a certeza absoluta de que realmente ele concorda e que nunca se pôs em dúvida que o intervalo faz parte, é parte integrante como para o primeiro ciclo como para os restantes setores. Ok, Lu, obrigado. Acho que não há qualquer dúvida quanto a esta matéria, como a Lucinda já disse. Se houver algum problema em relação a esta matéria, virem ter connosco, nomeadamente com a Lucinda, que serão ajudados e vos será dado todo o apoio para que a escola proceda à alteração necessária. É impensável que um funcionário não tenha, durante uma manhã ou durante uma tarde, não tenha cerca de meia hora de descanso. Não será bem a meia hora, como já disse a Lucinda, por causa do acompanhamento das crianças até ao refeitório, mas tem de ser o tempo suficiente para lanchar e para ir à casa de banho. Fazer outra coisa é pôr em causa os nossos direitos. Mas eu passo já ao último ponto da ordem de trabalhos, que é a desregulação dos horários. Já disse que está mal aí no cartaz, não é intervalos, é desregulação dos horários dos docentes da educação especial do primeiro ciclo e pré-escolar, situação que para nós também está resolvida, como explicará agora a Jacqueline. Bom, estava a ligar o som. Em relação à educação especial, começo primeiro por clarificar o que é um professor de educação especial, porque eu penso que o problema deve ter tido início aqui quem é o professor de educação especial? O professor de educação especial é um professor que pode ser educador, pode ser do primeiro ciclo, pode ser do segundo, terceiro, secundário, que fez uma especialização para prestar um apoio individualizado tanto ao aluno como apoiar o professor titular ou o professor de qualquer disciplina na adaptação dos testes. E porquê que eu estou a dizer que é o professor especial? Devem estar a dizer, mas toda a gente sabe que é o professor de educação especial. E estou a dizer porque é um professor de educação especial, porque não sei em que momento, a nível do pré e primeiro ciclo, fez-se uma distinção que existia um professor de educação especial do pré-escolar e do primeiro ciclo e havia outro que era do segundo e terceiro ciclo. O que está no Estatuto da Carreira Docente é que existe os professores do primeiro ciclo, que têm 25 tempos letivos, e os professores da educação especial, que estão equiparados aos outros ciclos, que são 22 tempos letivos. Como também o professor universitário tem 10 tempos letivos. É assim, nós não estamos aqui para discutir o número de tempos letivos que estão consagrados no Estatuto e que cada setor tem os tempos que tem. O que é que aconteceu? Por algum motivo, no primeiro ciclo parece que isto foi sofrendo metamorfoses, não sei, que os tempos não estavam a ser contabilizados como se fosse um docente de educação especial. Ficámos contentes quando recebemos o ofício circular número 40, da data 17 de agosto, que clarificava como é que eram contabilizados os tempos dos professores de educação especial no pré-escolar e no primeiro ciclo, porque, volto a frisar, é um professor de educação especial. Para espanto nosso, após um ofício que vem dizer como é que devia ser feita esta contabilização da forma correta, aparece um novo ofício no dia 2 de outubro, quando os colegas já tinham os horários feitos. Nós temos colegas neste momento de educação especial que já fizeram 5 horários, 4 horários, 3 horários, quer dizer, os colegas já estão exaustos, ainda mais neste momento com a adaptação do 54 à região. Os colegas precisavam de tempo e de estarem com um horário estável, o que não está acontecendo neste momento. E no 45, no ofício circular 45,
vem fazer um retrocesso, mas não é um retrocesso, porque isto não é um retrocesso, isto é, do nosso ponto de vista, é uma ilegalidade, porque deixa de considerar os tempos do professor de educação especial para o primeiro ciclo pré-escolar como se fosse um professor que estivesse no secundário. E pronto, felizmente tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Educação, que confirmou, não é? Concordou que o professor de educação especial é um professor da educação especial, porque eu sou professor da educação especial, mas se eu for dar aulas para o primeiro ciclo, para o pré-escolar, o meu horário vai ser sempre igual. Claro que terei as reduções por idade ou não, conforme. E vice-versa. Um professor ou um educador pode dar aulas no secundário, pode dar aulas no segundo ciclo, pode dar aulas no terceiro ciclo. Quando faz a especialização, a habilitação que lhe é conferida, que lhe é dada, permite-lhe ir do pré-escolar até o 12º ano. Tanto o educador, tanto o professor de primeiro ciclo, tanto o professor de secundário, como o professor de segundo ciclo, fica especializado a acompanhar um aluno que é do pré ao 12º ano. Por isso, foi com muito espanto que vimos que isto não estava-se a cometer uma certa ilegalidade, não é? Que os professores estavam a fazer horas a mais, que se calhar, se não fosse clarificado, não fosse contabilizado da forma correta, teria-se de pagar horas extraordinárias. O sindicato disse que se é necessário mais professores de educação especial, terão de ser contratados mais professores de educação especial. Agora, não se pode sobrecarregar os que lá estão com horários que são, no nosso ponto de vista, ilegais. Neste momento têm surgido dúvidas de diretores, dos colegas de educação especial, porque ao fim de tanto horário ser alterado, os mesmos já estão a ficar cansados, saturados da situação. E o nosso apelo é, colegas, é um direito que os colegas têm desta contabilização. E os direitos, quando não são usados, quando não são exercidos, perdem-se. Os professores de educação especial têm de fazer valer os seus direitos. É um professor de educação especial, não interessa em que setor de ensino está a desenvolver a sua atividade, se é no pré, se é no primeiro ciclo, se é no secundário, deve, se não o fez até agora, deverá contactar o diretor da sua escola, não é? Se precisar de minuto, o sindicato pode ajudar a fazer, solicitar alteração do horário para a contabilização correta. Não sei o que aconteceu, porque é que isto se alterou, porque é que se está a pôr em causa uma coisa que está no Estatuto da Carreira Docente, não entendo. Não entendo porque eu não posso pensar que não sabem fazer contas, penso que não é isso. Também penso que não é preciso fazer uma explicação mais pormenorizada do que é. Está-se a cometer uma ilegalidade e isso os colegas todos deverão solicitar na sua escola a clarificação e a substituição do seu horário por um horário que contemple o tempo que está no Estatuto da Carreira Docente para os colegas. Por isso, não é uma questão de ter medo. Porque um professor, quando luta por um direito, ou um educador luta por um direito, ele luta porque quer quer realizar um trabalho com mais qualidade, quer ter mais tempo para investigar, quer ter mais tempo para fazer um trabalho mais adaptado, mais especializado. Não é porque quer estar no café, não é porque não quer trabalhar, não. O horário é sempre 35 horas e há trabalho que tem que ser feito, por exemplo, na educação especial. Às vezes fazem-se formações para os encarregados de educação, temos que ajudar os professores das outras disciplinas, temos que desenvolver muitas tarefas, mesmo muitas, e é preciso tempo para isso. E é preciso tempo também para pensar nas estratégias. Muitas vezes um aluno não consegue, com determinada forma, perceber. É assim, a aprendizagem, e só para terminar, para não me tornar amassadora, a aprendizagem num aluno que não tem dificuldades, ela flui automaticamente. Nós estamos a ensinar e a criança é como se fosse uma esponja. Nós falamos, mas aquilo é quase por osmose. O que acontece? Quando existe um ruído na aprendizagem, há uma dificuldade que pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser cognitiva, pode ser de tantas coisas, e como vocês estão a ver, pode ser tanta coisa que até às vezes é difícil, a nível médico, diagnosticar. Existe na escola o professor que vai prestar mais atenção naquele aluno e vai tentar arranjar uma forma, um caminho de ele conseguir fazer o seu percurso. Porque a escola tem que ser inclusiva. E ser inclusiva é permitir que tenhas na escola alguém que te ajude a fazer o percurso da escolaridade obrigatória, que hoje em dia é o 12º ano.
Por isso, não podemos incluir se pensarmos de uma forma que não está correta. E por isso o meu apelo é para os colegas. Vejam os vossos horários, façam o vosso trabalho, que o trabalho do professor especializado não é mais válido que os outros, mas é um trabalho que requer uma atenção diferente. E não é preciso ter medo, porque temos que lutar, e se nós não lutamos pelos nossos direitos, ninguém vai lutar por nós, de certeza. Obrigado, Jacqueline. Eu estava aqui a ver na transmissão que estamos a fazer para o Facebook, poderá estar a acontecer algum problema, nomeadamente em termos de som. Parece que há colegas que estão a receber este plenário com cortes. Nós convidamos-vos nos próximos plenários virtuais a se inscreverem e a assistir, não pelo Facebook, mas diretamente, como há agora colegas a fazer, porque parece que a qualidade é melhor. Enquanto no Facebook há algum diferimento da imagem, do som, aqui é mais imediato, é mais direto. E por isso é que nós fizemos esta inscrição desta forma. Houve pessoas que se inscreveram, houve outras que não se inscreveram, mas estão a assistir através do Facebook. É mais interativo até, porque agora eu vou passar a palavra a quem quiser. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão e nós damos-lhe a palavra. Não temos a imagem da pessoa que falará, mas podemos ter a voz. Se houver agora questões que queiram pôr de viva voz, poderão fazê-lo. Em termos de participantes, aqui não tenho nenhuma pergunta. No bate-papo, apenas aqui saudações. No perguntas e respostas, não temos qualquer questão que tenha sido posta, mas se o quiserem fazer, em vez de ser por escrito, quiserem fazer por viva voz, é, como eu disse, só clicar aí ao fundo onde tem a mão e nós damos a voz a esse interveniente. Mas enquanto não houver então intervenções ou pedidos de intervenção, só para fazer aqui uma síntese do que foi dito, nós temos tido um cuidado enorme de perceber o que está a passar nas escolas, o que se passa nas escolas. Temos feito de várias formas, em primeiro lugar com as visitas às escolas, até porque para nós é um desafio e uma forma de estarmos em sintonia convosco, porque se os colegas que estão nas escolas correm o risco e vão trabalhar diretamente com os alunos, nós também não queremos ficar no sindicato fechados, nós queremos estar convosco nas escolas. Nós vamos continuar a ir às escolas e só não o faremos se vier o estado de emergência e formos proibidos, porque tal como não aceitamos, e eu estava a passar os olhos por este decreto-lei de 74, não vejo lá nada que possa justificar esta decisão da PSP. Curiosamente, que é um decreto-lei que ainda fala das Forças Armadas, do movimento das Forças Armadas, a fim de dar cumprimento ao disposto do programa do movimento das Forças Armadas. Portanto, já evoluiu muito, a situação que hoje vivemos, felizmente, é muito diferente, mas em termos de direitos, eles são para continuar garantidos. Portanto, na Constituição da República Portuguesa está lá bem claro que há alguns direitos fundamentais só podem ser postos em causa pelo estado de emergência, e por isso é que para os nossos governantes, em determinada altura, pode ser fundamental decretar o estado de emergência, porque isso permite-lhes pôr em causa alguns direitos que de outra forma não poderiam ser postos em causa, por exemplo, da mobilidade, da livre movimentação dos cidadãos. Também os direitos sindicais só podem ser postos em causa em situações extremas como o estado de emergência. Ora, não é situação e por isso nós vamos continuar a visitar as escolas. E, felizmente, a grande maioria das escolas não nos tem criado qualquer problema, porque sabem que é fundamental e o sindicato tem direito a ir à escola e falar diretamente com os professores, desde que respeitemos as medidas de segurança sanitárias, como temos respeitado, o uso da máscara, andamos sempre com as nossas máscaras, esta é a máscara do sindicato, mas poderia ser outra, nós andamos sempre preparados, usamos o gel, fazemos tudo o que está estipulado nos planos de contingência das escolas. E as escolas têm percebido isso e felizmente temos falado com muitos colegas.
Mas também temos contactado os colegas através dos atendimentos, sejam atendimentos presenciais. As pessoas preferem cada vez mais o atendimento à distância, por mensagem, por telefone, e muito bem, nós temos dado resposta. E também de outras formas, de outros canais, como a Luciana há bocadinho falou, através da promoção de inquéritos que vão ao encontro de situações concretas e que nos trazem respostas da realidade que se vive nas escolas. Portanto, vamos continuar com este trabalho. Há aqui um trabalho, uma preocupação enorme de estarmos próximos do vosso trabalho. Vamos continuar a acompanhar. Achamos que o ensino presencial é o que melhor dá resposta às necessidades dos alunos e também dá expressão viva à nossa profissão e, como tal, só em último recurso é que vemos de outra forma, com outros olhos, eventuais confinamentos, nomeadamente também as implicações dos mesmos, como o ensino à distância. Porque pouquíssimos colegas nos têm dito que era melhor o ensino à distância, a grande maioria diz claramente que isto é outra coisa, não tem nada a ver ser professor à distância ou ser professor presencial, e os alunos também, em termos de resultados, também não deixam quaisquer dúvidas. Mas aquilo que nós apresentamos aqui foi uma pequeníssima parte do nosso trabalho de proximidade. A resposta que nós tivemos na reunião da passada quarta-feira com o Sr. Secretário, as respostas, quer em relação à situação dos intervalos do primeiro ciclo, quer em relação à situação dos horários do pré-escolar, foi a resposta que nós achámos que tinha de ser. E, felizmente, não houve aqui qualquer dúvidas. E, felizmente, temos tido da parte das escolas, e hoje nos ligaram, direções das escolas, a se esclarecer, a mostrar a sua preocupação e o seu aborrecimento por terem andado nesta indecisão, uma indicação da DRAI num sentido, agora chega outra orientação da DRAI noutro sentido. Isto dá trabalho, evidentemente, às escolas, dá muito trabalho aos colegas responsáveis de elaborar os horários e cria perturbações desnecessárias num contexto tão difícil. Por isso, se não houver nenhuma questão, e parece que não há aqui nenhuma questão, também vou ver se no Facebook há alguma questão que careça de resposta, porque se não houver, nós vamos dar por encerrado o plenário. Estava só aqui a ver, parece que não há aqui perguntas sobre estas matérias. Não há aqui qualquer questão e, portanto, não havendo questão, ninguém pediu a palavra. Se quiserem fazer, ainda estão a tempo. Nós estamos a caminhar então para o fim, dentro do tempo previsto, previmos 1h15. Começámos, já passavam cerca de um quarto de hora em relação à hora de início. Começámos às 6, mas criámos aqui um intervalo para as pessoas irem chegando e só ver aqui, ok, não há aqui mais dúvida nenhuma. Um abraço para o Pedro Teles, está aqui a nos saudar. Penso que o Pedro ainda anda por longe, por Inglaterra. Isto é vantagem também destes encontros à distância. É possível mantermos contacto com colegas nossos. O Pedro, que continua nosso associado, mas que está a trabalhar numa escola em Inglaterra, portanto também é curioso. A realidade lá também há de ser também uma realidade preocupante, mais do que a nossa. Em Inglaterra a situação está bem mais crítica, mas é bom. Pedro, um grande abraço, é um prazer ver-te aqui presente neste nosso plenário. E para todos vocês, então, uma vez que não há nada aqui de dúvidas, nós voltaremos sempre que acharmos conveniente. O sindicato está também a aprimorar as ferramentas adequadas para se manter em contacto convosco. Agora temos o Zoom, estamos a experimentar a ver se é a nossa melhor ferramenta, se é a melhor ferramenta para aquilo que nós precisamos. Temos que agradecer aqui também ao nosso informático, o Cláudio, o engenheiro Cláudio, que está sempre connosco, está aqui ao meu lado sempre a nos dar apoio nesta matéria, e é muito bom poder contar com alguém muito familiarizado com estas ferramentas. Infelizmente, nas escolas, nem sempre há este apoio tão direto, tão imediato, mas sem dúvida que é para todos nós um novo mundo e uma nova aprendizagem. Há muitas virtualidades, muitas potencialidades nestas novas ferramentas e nós vamos aproveitá-las, porque para nós, sindicatos de pessoas da Madeira, ainda que em tempos incertos, em tempos difíceis, para além das questões que têm a ver estritamente com a nossa estrutura da carreira docente, estamos sempre muito atentos. Felizmente, a situação em termos de continuidade de recuperação, tudo aponta
como só poderia ser, o Orçamento de Estado não põe em causa a recuperação e, como tal, ela terá de continuar, e nós estamos atentos a essas situações da carreira, mas também a outras questões que, não sendo tão abrangentes para os docentes, são mais específicas num conjunto deles. Estaremos sempre atentos. Colegas, obrigado pela vossa presença. Estamos mesmo a caminhar para o fim e já sabem que, da nossa parte, a executiva dos sindicatos professores da Madeira tem todo o prazer em estar convosco, em vos esclarecer, em vos ajudar e façam-nos chegar as vossas preocupações e também as vossas críticas, evidentemente. Se virem que não estamos a trabalhar bem, obrigado, façam-nos saber isso. Se acharem que há alguma sugestão, nesta altura, de procurar novas formas de contacto que achem que é conveniente nós adotarmos, também estamos abertos a essas vossas sugestões. Muito obrigado, em meu nome, em nome da Direção dos Sindicatos de Professores da Madeira. Até breve e força. Boa noite. Aqui foi dito. É um prazer estar convosco, é um prazer saber que estamos com profissionais tão competentes, tão dedicados e, como foi reconhecido na reunião da passada quarta-feira pelo seu secretário, também tão briosos e tão dedicados a uma causa que é fundamental, que é a educação, não só dos jovens e das crianças, mas de toda a população madeirense, regional e também nacional. Obrigado, até breve.